O juramento de Hipócrates, normalmente declamado aí nas formaturas de medicina, traz uma ideia de igualdade e de tratamento igualitário a todas as pessoas e principalmente a preservação da vida sob qualquer circunstância. Porém, alguns estudos médicos são contraditórios e, historicamente, apresentam casos que viraram problemas políticos muito sérios. É o caso da eugenia, estudos que surgiram lá no século XIX e que até hoje são bastante controversos. Mas por que esses estudos geraram tanta polêmica e, principalmente, quais foram as consequências dele? Onde podemos encontrá-la também nas representações artísticas, principalmente do início do século XX? Vem comigo para mais um vídeo. Bora! Segundo o site da CREMESP, a evolução da medicina enquanto ciência passa desde os povos egípcios, gregos, romanos e culmina até mesmo nas especializações do século XVIII. Na Grécia surgiu Hipócrates, considerado aí o primeiro grande estudioso da medicina. E na Idade Média, a medicina ficou um pouco obscura, sendo tratada pela Igreja. Na Renascença tivemos uma volta, ou um grande retorno aos estudos médicos, com artistas e cientistas tentando buscar uma boa representação do corpo humano. A exemplo, é claro, Leonardo da Vinci e Andrés Vesalius. Com o avanço dos estudos na medicina no século XVIII, tivemos aí a possibilidade de várias especializações para tratar de várias áreas diferentes do saber médico. No século XIX, uma série de estudos começaram a ser feitos a partir da ideia de evolução do Darwin. E é de um primo do Darwin que vem a teoria do eugenismo ou da eugenia, palavra grega que significa os bem-nascidos. Nos anos de 1800, um famoso cientista e antropólogo, Francis Galton, começou a postular que seria possível selecionar também a melhor raça, ou selecionar aqueles que fossem aptos ou inaptos a promover uma raça superior e sem doenças. Essa ideia da raça pura ariana já permeava o imaginário de várias populações da antiguidade, e vários são os grupos que tentaram de alguma forma utilizar esse ideal de que poderia haver uma raça que fosse completamente perfeita, livre de doenças, a evolução máxima do ser humano. Então, a partir do século XIX, vários grupos surgiram para estudar e principalmente para tentar racionalizar esses conhecimentos. Essas teorias serviram para justificar vários problemas sociais, principalmente aqui na América, em Estados Unidos e Brasil, que são dois territórios altamente miscigenados. E é no século XX que o homem vai tomar decisões extremamente cruéis em nome da ciência e em nome da medicina para criar uma sociedade perfeita. As ideias eugenistas avançaram principalmente nos Estados Unidos no início do século XX. No início de 1910, inauguraram-se algumas instituições que visavam o estudo da eugenia e principalmente a aplicação dela na sociedade, as possibilidades de se eliminar cegueira, daltonismo e várias outras condições físicas humanas inerentes ao período. Em 1927, na Virgínia, um caso ficou bastante famoso, Buck versus Bell, em que os tribunais norte-americanos aceitaram pela primeira vez a esterilização de uma menina que vivia numa casa de repouso para epilépticos. O que se sucedeu nos Estados Unidos a partir daí foi uma série de esterilizações coletivas. Várias pessoas, cegos, surdos, pessoas que possuíam patologias muitas vezes até simples e até mesmo pessoas pobres começaram a ser esterilizadas em massa. Nas décadas de 30 e 40, o governo norte-americano admitiu ter feito vários experimentos na Guatemala, em pessoas negras sobre o tratamento da sífilis. No início dos anos de 2010, o governo Obama revelou que aproximadamente 1.300 pessoas haviam sido contaminadas propositalmente com a sífilis, e que dessas, aproximadamente 83 pacientes faleceram em casos graves da doença.
A intenção era ver simplesmente se a penicilina funcionava em diversos estágios do tratamento. O caso da Guatemala exigiu um pedido de desculpas do governo norte-americano, e vale lembrar que as esterilizações coletivas continuaram acontecendo até o ano de 1979 nos Estados Unidos. Ou seja, não foi uma coisa que durou só 3 anos ou 2. É um período longo ali de quase 50 ou 60 anos em que vários grupos sociais foram literalmente colocados como inferiores pela sociedade. Aqui no Brasil, o grande nome do eugenismo foi o médico e sanitarista Renato Kell, que ali no início do século XX, tendo contato com esses estudos europeus sobre a seleção natural, começou a propor algumas ideias contraditórias, como por exemplo a castração e esterilização coletiva de grupos negros, de pessoas pobres, de criminosos ou até mesmo de pessoas com alguns tipos de doenças. Vale lembrar que o Brasil passa por uma revolta por conta da vacina. Não porque a vacina fosse uma coisa ruim, mas porque o processo de aplicação do governo era extremamente violento. Um dos homens que vai se corresponder com Kell por muito tempo é o escritor Monteiro Lobato, autor de diversas obras da literatura brasileira e que tem hoje uma análise um pouco controversa dos seus livros. A obra O Presidente Negro, ou O Choque das Raças, Monteiro Lobato não esconde de forma nenhuma o seu racismo e o seu preconceito. Nessa obra o autor diz que nos Estados Unidos em 2028 haveria uma guerra ou um conflito por conta das eleições. E após o presidente negro ser eleito, a sociedade começa a passar por alguns problemas, começam a desenvolver-se técnicas para o esbranquiçamento da população negra e a solução acaba surgindo quando uma máquina de alisar os cabelos dos negros emite uns raios que esterilizam os negros. E a partir de então a população começa a se esbranquiçar e aí consegue chegar ao seu ápice. É muito triste no ano de 2020 esse debate retornar e principalmente percebemos que a ciência como ela deve ser tratada, como Hipócrates tratava, ou principalmente como os cientistas e médicos conceituados e sérios tratam, cada vez mais esquecida pela sociedade. Alguns medicamentos podem ser ministrados às classes mais pobres e pouco importa se os índices de morte ou se principalmente essas pessoas terão consequências que a gente ainda desconhece. Nós sabemos que a realidade dessa pandemia que estamos atravessando ela é totalmente diferente para pessoas da classe alta como pessoas da classe baixa e que muitas vezes essas pessoas da classe baixa terão poucas ou nenhuma condição de se protegerem e lembrar que perante a biologia, nós, apesar de todas as diferenças de grupos fenotípicos, de grupos étnicos, somos todos seres humanos, todos temos o direito ao juramento de Hipócrates, a sermos tratados com respeito e igualdade.